Boa tarde, telespectadores da TV Sucesso Rede Record. Quero agradecer a você, amigo telespectador, pela audiência do programa Cara a Cara deste sábado. Hoje nós vamos falar sobre a importância da música. Você sabia que a música ajuda no desenvolvimento intelectual de todos nós? Pois é. Segundo Platão, a música é o instrumento educacional mais potente do que qualquer outro. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora Ellen Erkert. Ela, professora de música, estará conosco durante todo o programa, falando a grande importância da música na vida de todos nós. Mas tudo isso, daqui a pouquinho, após o intervalo, não saia daí, que a gente volta já já. Olá, estamos de volta, amigo telespectador, do programa Cara a Cara deste sábado, e quero agradecer a você pela audiência. Hoje nós vamos falar sobre a importância da música na vida de todos nós. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora de música Ellen Erkert, que estará durante todo o programa para estar conversando com a gente, batendo um papo. Professora Ellen Erkert, boa tarde por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, senhor, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Ok. Ellen, nós vamos iniciar o nosso bate-papo falando sobre a importância da música. Na verdade, de que forma que a senhora, como professora, a senhora avalia qual é a importância verdadeiramente da música na vida das pessoas? A música, eu cresci com a música na minha vida, né? Eu comecei a tocar piano com 4 anos de idade e para mim foi tudo. Eu aprendi a ler música primeiro do que a ler na escola, né? E isso me trouxe muitos benefícios. E agora existem estudos que comprovam realmente isso, né? Que tem uma parte do cérebro que ela não é assim trabalhada e que a música atinge essa parte. Ela explora essa parte. Explora os dois lados do cérebro, né? Então isso traz o quê? Grandes benefícios para um ser humano no futuro, principalmente quando ele tem a música na infância, né? Ele vai se desenvolver melhor intelectualmente. Coordenação motor. A senhora, como professora, assim, é visível fazer essa avaliação, por exemplo, nos seus alunos? Sim. Sobre o desenvolvimento escolar? Sim, super visível. Inclusive, as mães, elas levam até crianças que são hiperativas, lá elas se tornam crianças mais tranquilas. Normalmente, essas crianças são mais imperativas, elas têm, por exemplo, um perfil de um instrumento, de um determinado instrumento. Por exemplo, muitas pessoas falam que a bateria, por exemplo, é um instrumento ideal para pessoas mais imperativas. Existem, de fato, um instrumento mais direcionado ou normalmente são instrumentos variados que resolve esses problemas? Existe sim. Geralmente a criança hiperativa, ela quer coisas mais rápidas, com mais barulho. Com certeza existe. Inclusive, até na musicalização infantil, nós começamos com instrumentos de percussão. Porque durante esse processo que elas vão estar com tambor, coquinho, pandeiro, daí ela vai começar a definir o instrumento que ela quer para o futuro, que a partir dos 5 anos de idade a criança já pode escolher já pode definir um instrumento, piano, ou uma bateria, ou um teclado, ou um violão. Mas isso influencia sim o temperamento da criança para a escolha de um instrumento. A senhora entende que hoje é importante a música na vida de todas as pessoas, instrumentalização, canto, é importante para que todas as pessoas, de certa forma, pratiquem atividade musical? Com certeza é importante, porque além dessa parte de conhecimento musical, é uma terapia também, né? Principalmente para crianças ou adultos em geral com deficiência mental, é uma prevenção para o Alzheimer, né, na velhice. Pessoas que sofreram algum tipo de acidente físico e perderam parte da coordenação motora, a música ela pode restaurar essa coordenação. Por exemplo, a bateria, ela ajuda muito na coordenação motora. Assim, os outros instrumentos também, né? Piano, violão, que trabalham os dois lados, né, do cérebro. Eu disse agora há pouco, na nossa chamada do programa, que Platão próprio afirma que a música é o grande instrumento aí mais potente, né? O instrumento mais potente no que diz respeito à questão da formação educacional. A senhora, como professora de música, a senhora vê que esse desenvolvimento, ele se dá para crianças, para jovens e adultos, pessoas mais idosas, ou ele tem um perfil de público que tem mais facilidade para desenvolver com a música? Não. Todas as pessoas têm a capacidade de se desenvolver dentro da música. Umas têm mais facilidades que as outras, mas todas têm. A senhora estava falando agora há pouco sobre a questão da atividade da musicalização. Eu gostaria que a senhora desse para nós um esclarecimento às pessoas, que a senhora também trabalha com
gestantes. Isso, de certa forma, beneficia não só a mãe, mas também como a criança em gestação, né? De que forma que se dá essa atividade? Então, esse é um projeto que nós temos para o ano que vem na escola onde eu trabalho, na Escola Tom Jobim, né? Que nós vamos estar com o nome do curso é Musicalização para Bebê em Gestação. Porque também existe um estudo, tudo é base de estudo comprovados, né? Que a influência que a música tem no bebê ainda no ventre, né? Que trazem muitos benefícios. Quando o bebê nasce, ele nasce um bebê mais tranquilo, ele chora menos, né? A mãe, quando ela ouve a música durante a gestação, quando o bebê nasce, quando o bebê ele ouve a mesma música que ele ouviu durante o ventre, ele reconhece, acalma o bebê. E automaticamente causa um relaxamento próprio para a mãe, né? Porque o período da gestação é um período de estresse, né? Estressante. Uma dose de equilíbrio, mais tranquilidade. Isso, tudo isso. É uma terapia. Perfeito. Você, amigo telespectador, que ligou a sua TV ou que acabou de chegar em casa agora, hoje nós estamos falando sobre a importância da música na vida de todas as pessoas. O programa Cara a Cara de hoje entrevista a professora Ellen Erkert, ela, professora de música, que está hoje, durante todo o nosso programa, falando sobre exatamente a importância da música na sua vida também, claro, que está aí nos assistindo. Professora, a criança também em gestação, assim que nasce, né? É diferente de uma criança que nasce sem esse projeto da musicalização, que oportunamente possa ser a contemplada de estar participando de um programa como esse? Sim, porque a criança, o senhor diz durante a após o nascimento se torna uma criança mais tranquila, uma criança com mais paz, digamos assim? Sim. Com mudanças de comportamento? Com certeza, sim. De mais equilíbrio? A música, ela tem tanta influência no ser humano. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que ele saiu da casa dele e matou um homem na rua. E depois foram perguntar para ele, esse é em outro país, né? O porquê que ele fez isso, matar um estranho. Ele falou que ele estava ouvindo um rock que falava sobre morte e tudo, e a música fez ele matar. Então a música, ela tem tanta influência, tanto pro mal quanto pro bem, né? Então esse bem a gente precisa utilizar. E com certeza, se houver a musicalização na infância, a criança, ela se torna um ser humano melhor. Ok. Nós sabemos, de certa forma, assim como a senhora está dizendo, que todos os instrumentos na vida, toda atividade na vida, claro que você pode fazer o bom uso e também fazer um mau uso, né, em determinadas circunstâncias. Vamos especificamente na música. Hoje se vê muito, se ouve muito claro também, música com as letras diferenciadas, com pornografia, com letras talvez não recomendáveis para as pessoas. A senhora, como professora de música, qual é a avaliação que a senhora faz desse mundo moderno, né, onde se coloca tantas canções, né, que poderia ser aproveitado de uma forma talvez mais equilibrada? Qual é a avaliação que a senhora faz disso? A senhora acha que isso, de certa forma, induz a pessoa à prática do mal? A senhora entende que jovens e crianças que curtem esse tipo de canção são pessoas que podem buscar um rumo diferenciado? Com certeza. Isso é uma lástima, né, que infelizmente acontece, né? A música, ela existiu pro bem, né? Eu acho que ela foi feita pro bem. Mas como tudo nesse mundo, as pessoas usam, né? Elas conseguem fazer o bem também para o mal. Para o mal. Influencia assim. Uma criança que cresce ouvindo boas músicas, né? Com letras boas, com certeza ela vai ser aquilo que ela ouve, né? E tanto para o mal, né? Principalmente essas músicas, né? Com letras pejorativas, sexuais, né? E as crianças ouvindo isso desde pequenininho. Daí crescem, elas vão se transformar naquilo que elas têm contato, né? Que elas ouvem. Eu sei que o mundo, como qualquer outra atividade, houve mudanças e, claro, também no mundo musical houve também mudanças consideráveis. A senhora entende que hoje a letra das canções, as letras das músicas, comparando-se com outras décadas anteriormente, né? A senhora acha que com a modernização do mundo, as letras ganham conteúdos mais ricos, talvez mais importantes ou menos importantes do que no passado? A senhora entende? Qual é a avaliação que a senhora faz disso como professora de música? Na minha opinião, eu acho que está piorando, né? As músicas populares brasileiras mesmo, né, da época de Tom Jobim, Chico Buarque, né, que são músicas que infelizmente elas estão morrendo. Os jovens não conhecem, né, porque eu trabalho com coral também. Eu procuro resgatar essas boas músicas do nosso país, né, e eles não conhecem, infelizmente, né.
E eles conhecem essas coisas, né, doidas e pejorativas, né? Conhecem todas essas músicas modernas. Infelizmente, eu acho que está piorando. Ok. E você, quer se tornar um cantor, um compositor, um instrumentista? Pois é, só nos acompanhar durante todo o programa de hoje, no Cara a Cara deste sábado. Estamos falando com a professora Ellen Arquette, ela é professora de música, e falando sobre a importância da música na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Nos acompanhe, estaremos durante todo o programa no segundo bloco, estaremos de volta com ela falando sobre tudo isso. Mas a gente volta já já após o intervalo, não sai daí. Olá, amigo telespectador da TV Sucesso Rede Record. Quero agradecer a você pela preferência da audiência no programa Cara a Cara deste sábado. Estamos falando sobre a importância da música na nossa vida. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora de música Ellen Arquette, que é a nossa entrevistada no programa de hoje. Professora Ellen, já se sabe que a música é tão importante que o próprio governo, reconhecendo tudo isso, já estabeleceu lei no país, onde dá obrigatoriedade às escolas terem música também como matéria obrigatória na escola? Isso existe. Felizmente, né? Finalmente o Brasil abriu os olhos para isso, né? Nesses países de primeiro mundo, isso já existe desde sempre, né? Eu tive oportunidade de morar por um tempo numa ilha do Caribe, que nem é tão evoluída assim, né? Não chega a ser um país de primeiro mundo. E eu fui numa apresentação infantil de uma escola pública. E um espetáculo. As crianças tocam instrumentos super bem, são cantoras de verdade, sabe? E o Brasil, um país tão rico, né, com muitos recursos, né, finalmente nós temos essa lei, sim. Ok, mas a senhora entende que a cultura no Brasil, no que diz respeito à música, já está atendendo a demanda e a necessidade da sociedade, ou precisa mais investimentos em políticas públicas para isso? Não precisa. Apesar de haver essa lei, ela não está sendo aplicada como deveria ser, né? Está muito tímido ainda? Está muito tímido, está muito fraco, né? Nós precisamos de mais investimentos. As escolas públicas, em geral, por elas serem públicas, elas já estão trabalhando com isso. Mas a maioria das escolas privadas não estão dando a devida importância. Inclusive, quando eu cheguei aqui na cidade, que eu vim de São Paulo, eu ofereci o meu trabalho em algumas escolas da cidade e muitas simplesmente não tiveram interesse, né? E isso é muito triste, né? Ok. A senhora também é professora de coral, né? De criança, de canto em algum coral na cidade. Qual é a avaliação que a senhora faz do coral, de certa forma, por ser um trabalho que você está em número maior, de forma coletiva? A senhora entende que há uma diferenciação das pessoas que praticam música no coral, no que diz respeito a aprender a compartilhar, no que diz respeito também a trabalhar de forma diferenciada? Há uma diferença do coral e música individual? Sim, o coral a gente trabalha, como já disse, coral, né? Coletivo, né? O individual, nós atingimos aquela dificuldade específica que cada aluno possui, né? Então a gente trabalha assim mais especificamente a necessidade do aluno. O coral não, é o coletivo, né? Se tá bom o coletivo, então é o suficiente. No mundo moderno, o que já se sabe é que as pessoas de melhor idade, que nós falávamos anteriormente terceira idade, e que hoje nós falamos melhor idade, que realmente é uma idade bonita e linda, né? Que nós apreciamos tanto, principalmente nos nossos pais, nossos avós, pessoas que dedicaram as suas vidas a um trabalho, a uma família. Então é comum que hoje que se vê as pessoas da melhor idade praticarem todo e qualquer tipo de atividade. Na música também já há essa moda, há essa grande demanda de pessoas de melhor idade interessando pela música? Muito, muito. Acho que a maior parte, principalmente nessa parte de coral, né, é com esse público da melhor idade. Né, porque chega um momento da vida que eles já estão aposentados, né? Eles sentem falta de alguma atividade e a música traz esse retorno para eles, né? Eles voltam a ficar ativos, eles têm um grupo de amigos, relacionamento, eles cantam as músicas que eles gostam, né? Então a música, ela faz parte realmente desse grupo da melhor idade. Ok.
Você, amigo telespectador, que ligou a sua TV, que chegou em casa, hoje nós estamos falando sobre a importância da música na vida de todos nós. A nossa entrevistada é a professora Ellen Arquette, professora de música, que está aqui hoje durante todo o programa conosco. Professora, nós sabemos que o Brasil, e não queira fugir dessa regra, é um país caipira, um povo que gosta de música sertaneja, né? Está no sangue do brasileiro, está na raiz do brasileiro. Aqui, né? Estado de Goiás, com quantas dezenas de revelações por este país afora, que se revelam no mundo da música, e claro, orgulho para todos nós, né? Por ser a música ligada muito à música sertaneja, né? Há uma preferência também por esta tendência da música sertaneja, por exemplo, na escola de aprendizado da música? Tem. Eu acho que isso é regional, né? De estilos de música. Pela preferência da música sertaneja? Da música. Por exemplo, eu vim de São Paulo e quando eu comecei a trabalhar aqui com aulas de canto, os alunos, eles só queriam sertanejo. E eu, em São Paulo é mais MPB, rock, né? Eu tive que aprender o sertanejo, né? Então aqui, eu acredito que aqui em Goiás, sim, que nós podemos utilizar o estilo musical regional dentro das escolas. E hoje, nós sabemos que hoje há dezenas de instrumentos, claro, com essas inovações que acontecem dentro do mundo tecnológico, mas o violão continua sendo uma grande preferência das pessoas como instrumento, ou há outros instrumentos que é ainda de maior preferência? Eu acredito que o violão, sim, por ele ser um instrumento mais acessível, de melhor locomoção, né? O violão, sim, a maioria das pessoas. E agora vamos tirar o medo das pessoas. É fácil aprender a tocar música, tocar instrumento, tocar um teclado? Qualquer pessoa pode aprender a fazer isso? Qualquer pessoa pode. Fácil, facinho, assim, não é. Como qualquer curso que você for fazer, né? Exige dedicação, treino, mas não é difícil. Não é impossível. É possível para todos. O tempo para o aprendizado depende de instrumento para instrumento, ou em média, quanto tempo gasta que demora uma pessoa, por exemplo, a aprender a tocar um violão, o básico para poder aprender a tocar um violão? O violão, eu acredito que se o aluno praticar em casa, uns 2, 3 meses. Já está tocando violão? Uma música. Já podemos levar cantor para a praça então com 60, 90 dias? Já, dependendo da dedicação do aluno, sim. Professor, eu gostaria que a senhora falasse sobre esse projeto importante da musicalização, que é essa apostila que a senhora desenvolveu, para que as pessoas tomem conhecimento, que, claro, ligado também à atividade musical. Isso. Então, quando eu comecei a trabalhar com musicalização em escolas em São Paulo, porque eu já trabalho numa escola de música, né, eu vi a falta que os professores tinham de ter uma direção, né? Então, através de pesquisas, né, eu desenvolvi uma apostila, tá, que é o Guia do Professor de Musicalização Infantil e Bebês, que é um guia para os professores darem aula para crianças de 8 meses a 5 anos de idade. Aqui, inclusive, eu tenho um curso que nós vamos estar abrindo matrículas na escola Tom Jobim o ano que vem, que é para pessoas que têm um interesse em trabalhar com a música em escola, que necessariamente não precisa ser alguém da área da educação, pode ser qualquer pessoa que tenha um interesse, tá? Okay. E no curso, ele, inclusive aqui ele segue essa apostila, né? Então aqui vai ter uma aula básica de canto, né? A importância da voz, cuidados com as cordas vocais, uma aula básica de violão, ele realmente prepara o professor direitinho para dar musicalização. Depois fala um pouquinho da importância da música na infância e uma aula prontinha com todas as diretrizes para as crianças de 8 meses a 3 anos de idade e de 3 anos a 5 anos de idade. Ok. Tá? E quem interessar por mais detalhes desse projeto, qual seria o acesso? E ainda aproveitando a pergunta, a senhora é professora na escola Tom Jobim, quais são os tipos de instrumento, o que a escola tem para oferecer para as pessoas que queiram se matricular na atividade musical? Certo, então a escola Tom Jobim, ela oferece diversos instrumentos, tá? Violão, guitarra, cavaquinho, acordeon, violino, piano, teclado, canto coletivo, canto individual, musicalização para bebês a partir de 8 meses. Trabalha com instrumento de sopro também? Instrumento de sopro, por enquanto, não. Sim. Tá? E o ano que vem nós vamos abrir um coral para canto da melhor idade também. Ok. E essa também da musicalização para gestantes. Ok. Professora, então, eu quero te agradecer. Para encerrar o nosso programa, eu gostaria que a senhora
tocasse uma canção, né? Porque nós estamos falando de música, nada melhor do que também ter uma música. Então, a você, telespectador, nós vamos pedir à professora Hélia que encerre o nosso programa tocando uma canção aqui para as pessoas. Eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, muito obrigado. E sucesso para a senhora e também da Escola Tom Jobim, a todos os profissionais, o nosso abraço. Muito obrigado. Muito obrigada. Pedir à senhora que encerre tocando uma canção. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love? And I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly go away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000